Ei, tudo bem? Eu gostaria de promover uma reflexão hoje. O que as pessoas veem quando olham para você? O que as pessoas percebem quando convivem com você? É fácil detectar que você é um cristão, que você é uma seguidora de Jesus, que você é uma pessoa de Deus? Como é que você leva a sua fé? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero promover um mergulho dentro de si. Algo ficou muito evidente após a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes. Esse acontecimento está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Depois que aquelas 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, elas passaram a ser identificadas como seguidoras fiéis do Senhor Jesus, como cristãos, como aqueles que seguiam a Jesus o Nazareno. Não tinha como não identificá-las. O falar era diferente, o semblante era diferente. Elas passaram a ter um testemunho diferente, o testemunho de transformação. Porque é assim, você sabia que é impossível você ser de Deus e ser igual a uma pessoa incrédula? É impossível você seguir e servir ao Senhor Jesus e ter o mesmo comportamento de uma pessoa que não tem. Eu sei que hoje o evangelho que é apresentado é um evangelho de portas largas e as pessoas muitas vezes querem ir para a igreja, mas não querem deixar o mundo. Então elas trazem um mundo para dentro da igreja e continuam a viver da mesma forma como viviam antes, de maneira que o incrédulo, quando olha para ela, fala assim: ser cristão é assim? Então eu também posso ser cristão, porque essa pessoa faz as mesmas coisas que eu faço, não tem diferença nenhuma. Só que o evangelho que a Bíblia Sagrada apresenta não é esse. O evangelho que está aqui registrado é uma proposta de transformação radical. É um evangelho que muda você. Você não consegue mais se vestir da mesma forma que você vestia antes, você não consegue falar da mesma forma que você falava, gostar dos mesmos lugares, desejar ter as mesmas companhias, não. Jesus é radical. E quando eu digo radical, não é que ele é extremista como um xiita, não. Ele simplesmente mostra que não tem como seguir a ele, ser dele, pertencer a ele e ainda conservar o melhor do mundo. E é isso que nós temos visto hoje em muitas pessoas. Elas querem desfrutar do melhor dos dois mundos. O mundo da fé e a proposta que a sociedade apresenta, que o mundo apresenta. E não tem como conciliar. Eles são antagônicos. Não tem como você tirar uma casquinha aqui. Eu quero Jesus, mas eu também quero ir para a balada. Eu também quero passar as noites me divertindo. Afinal, o Senhor Jesus é alegria. Então eu preciso dessa alegria. Só que a alegria que o Espírito Santo oferece não é essa alegria do mundo. A paz que o Senhor Jesus oferece não é essa paz que o mundo oferece. Então não tem como você pertencer a Deus e ainda se dividir entre o evangelho e o mundo. Não. É preciso haver uma escolha, é preciso se fazer renúncias. Se você é um cristão do tipo que as pessoas me identificam como cristão somente quando eu estou dentro da igreja. Quando eu saio da igreja, eu sou igual a todo mundo. Aqui no livro de Atos tem uma passagem que eu gosto muito, que diz respeito a isso. É sobre a vida de Estevão. Estevão é descrito no capítulo 6 como um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso está no versículo 3. No versículo 5, o autor do livro de Atos registra a mesma coisa, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No 8 também tem a mesma coisa, e Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No 10 também diz a mesma coisa, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que
com que Estevão falava. Imagina, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, ele transpirava, exalava a fé, exalava o Espírito de Deus, ele transparecia aquela transformação que havia acontecido dentro dele. Quando o Espírito Santo está dentro da gente, nós não conseguimos esconder isso. É como aquela cidade que é edificada, que está lá no alto do monte. Não tem como você pegar uma cidade toda iluminada e colocar ela num lugar escondido. Não, ela está no alto, ela vai brilhar, as pessoas de longe vão avistá-la. Quem tem o Espírito Santo é assim. Só que Estevão enfrentou uma grande oposição, porque os perseguidores do Evangelho, quando viram que ele era assim, que ele pregava com poder, com autoridade, com unção, eles começaram a persegui-lo. Mas no versículo 15 tem aqui algo interessante. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão estava aqui perante o sinédrio, ele estava no banco dos réus, podemos dizer assim. Todos estavam inquirindo a ele, pedindo razão da sua fé. E Estevão, como era cheio do Espírito Santo, não recuou, não teve medo. Ele não se defendeu aqui, mas ele falou da palavra de Deus. Ele continuou a anunciar a palavra da mesma forma como ele anunciava antes. Ele não estava aqui acovardado, muito pelo contrário. E por ele ter estado com o Senhor Jesus, por ele ter o seu Espírito dentro de si, o seu rosto brilhava. Isso me lembra o que aconteceu com Moisés. Quando ele estava lá no alto do Monte Sinai, Moisés estava tendo tanta comunhão com Deus que a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, e quando ele descia para o acampamento, quando ele estava no meio dos hebreus, as pessoas viam o brilho da sua face, viam que ele tinha estado com Deus. Será que as pessoas têm percebido, quando você sai da igreja, ou quando você está no seu quarto, quando você ora, as pessoas que convivem com você, que vão conversar com você, elas estão vendo que você esteve com Deus? Porque é isso que acontece. Quando a gente está com Deus, tudo muda. Eu estive com Deus, eu estava falando com Ele. Então as pessoas vão ver através do meu sorriso, os meus olhos vão sorrir, o meu semblante vai ser leve, não vai ser de uma pessoa triste, abatida, de uma pessoa murmuradora, de uma pessoa rixosa, de uma pessoa amarga, para baixo, de uma pessoa contenciosa. Não, pelo contrário. O rosto de Estevão era como o rosto de um anjo, não era o rosto de uma pessoa comum. Então, o cristianismo que nós temos visto as pessoas viverem hoje é tão medíocre, um nível tão baixo de espiritualidade, de maneira que as pessoas se misturam umas outras e não há diferença nenhuma. Não houve mudança. Pelo contrário, parece que muitos que se dizem cristãos estão querendo fazer as mesmas coisas que o incrédulo faz. E é o contrário. A nossa vida tem que ser tão diferente que o incrédulo, quando olhar para a gente, vai querer desejar ter o Deus que nós temos. Então, não é o incrédulo que me chama para a balada. Sou eu que o chamo para participar de uma reunião. E ele se sente tocado quando recebe esse convite. Não é o incrédulo que me chama para beber, que me chama para ir curtir alguma coisa. Pelo contrário, sou eu que motivo essa pessoa a falar assim: onde você vai que você está assim? Poxa, por que você está sempre feliz? Por que você está sempre com uma palavra de ânimo? Por que você está sempre vendo o lado bom das coisas? É esse comportamento que desperta a curiosidade das pessoas com respeito ao nosso Deus. Mas hoje nós temos visto o caminho oposto. Nós temos visto cristãos que desejam o que o mundo tem a oferecer. Sabe, o livro de Tiago, da Epístola de Tiago, tem um versículo que diz que não se pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Uma única fonte não jorra dois tipos de água. Então, ou nós somos de Deus, ou nós não somos. A Bíblia apresenta apenas duas opções para tudo: bem ou mal,
luz ou trevas, vida ou morte. Ou a mulher é virtuosa ou ela é rixosa. Ou nós somos bondosos ou nós somos maldosos. Ou nós somos autênticos ou nós somos hipócritas. Ou nós jorramos água boa, doce, ou jorramos água amarga. Não tem como você servir a Deus e também agradar ao mundo. Não tem como você tirar o melhor dos dois mundos. É preciso uma definição. Esse nível de fé que você tem vivido, de entrega, talvez, tem produzido na sua vida uma frustração. Porque você, quando está no mundo, muitas vezes não é identificado como alguém do mundo e nem quando está na igreja é identificado como um verdadeiro cristão. Essa indefinição tem produzido fracasso, mau testemunho, tem produzido tanta derrota, tanta tristeza. É preciso se tomar uma decisão. É preciso se desprender desse mundo para agradar a Deus. Então, falta tão pouco tempo no relógio de Deus para que tudo nesse mundo termine. Deus tem um relógio e talvez esteja faltando minutos. Esses minutos podem significar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou alguns meses. Eu não sei. Eu sei que falta pouco tempo. Por isso que eu não tenho nem vontade de ficar abrindo os jornais todo dia de manhã para ver o que está acontecendo no mundo. Eu sei que as notícias são ruins e vão continuar sendo ruins, porque é isso que a Bíblia nos apresenta. Nós temos um livro que já mostra o final da história. Você sabia disso? O Senhor Jesus nos presenteou com o livro do Apocalipse que conta como tudo isso vai terminar. Então, se você tem vivido apegada a esse mundo, se você ainda não buscou uma transformação radical, sabe, radical mesmo, de abandonar tudo que desagrada a Deus, tudo, abrir mão inclusive de você. A proposta é essa, abrir mão dos nossos gostos, das nossas preferências, das nossas vontades, abrir mão de nós mesmas. É tudo por tudo. O tudo de Deus é a eternidade todinha com Ele. Será que não vale a pena? É claro que vale a pena. Então está aqui o final da história. Todos os dias eu tenho lido o livro de Apocalipse, de manhã e à noite. À noite eu quero que fique lá registrado na minha mente, eu quero dormir lembrando das promessas de como tudo vai acabar. Quando você pega um livro de história, ou você vai ver um filme, ou você vai assistir uma novela, você não fica curiosa ou curioso para saber o final? Você quer saber como é que aquilo vai acabar? Pois é, Deus deixou aqui o final da história. E por que Ele deixou? Para que a gente se animasse, para que a gente não trocasse essa recompensa extraordinária por nada nesse mundo. Então, quando eu estou enfrentando alguma luta, o livro que me anima é o livro de Apocalipse. Eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou estar com Ele. Isso me encoraja, isso me dá uma força tão grande para vencer tudo. Eu vou lá no final da história todos os dias e eu durmo pensando, ao vencedor. Ou, eis que venho em breve, comigo tenho o galardão, eu trago a recompensa. Se anime também para fazer as mudanças que você precisa na sua vida, para abandonar o pecado, para abrir mão de coisas que você tem dado valor e que não vão te trazer nada. Não seja como um cristão moderno, essa geração que não consegue abrir mão do mundo, que não consegue abrir mão dos prazeres, que quer o melhor do mundo e o melhor de Deus. Não seja como essa gente. É melhor você ser criticada, você ser tida como antiquada, porque hoje, quando você fala de valores, como o Godlywood promove, valores. Aí as pessoas falam assim, mas você é religiosa. Não, quando eu sigo a palavra de Deus, eu não estou sendo religiosa. Porque a palavra não se moderniza. O tempo se passou, mas a palavra continua a mesma. É uma única palavra para todos os tempos, para todos os povos, todas as culturas. Ela não precisa de atualização. Você atualiza o seu celular, mas a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Porque Deus diz, eu, o Senhor, não mudo, Ele é o mesmo.
Então por que precisa se atualizar? O mesmo que Deus pediu no passado, Ele pede hoje. Ele quer santidade, Ele quer pureza. Então se você olha para o seu guarda-roupa e ele tem as roupas iguais de uma mulher que não crê no Senhor Jesus, que não tem a fé, que não sabe nem para que está nesse mundo, que não sabe a que veio, tem alguma coisa errada. Se o seu linguajar, se as suas palavras são iguais às de um incrédulo, você xinga ainda. Você, quando dá uma topada na porta, você fala cobras e largatos. Tem alguma coisa errada. Porque a mudança que acontece com a gente, ela é radical. Como eu estava falando agora de Estevão, você sabia que ele estava sendo apedrejado e ainda assim ele pediu para que Deus perdoasse os seus assassinos? Isso está aqui no capítulo 7, no versículo 60. Vamos ler a partir do 54, 7:54. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Perto de morrer, perto de ser apedrejado, ele olhou para o céu, ele fitou os olhos aonde devia fitar. E ele viu Jesus ali de pé, pronto para recebê-lo, né? E o 60 fala assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, quer dizer, morreu, né? E como pode alguém que está recebendo pedradas, que está sentindo dor, mesmo assim perdoar? Talvez você esteja na igreja e você já ouviu dezenas de palavras a respeito do perdão e você ainda não conseguiu perdoar. Passa um mês, passa 2 meses, passa um ano e você carrega mágoa, você ainda fica aborrecido. Então essa fé que você diz que tem aí não está produzindo efeito, porque quando a fé realmente, a fé genuína está dentro da gente, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente perdoa até mesmo aqueles que nunca nos pediram perdão. Você libera perdão imediatamente. Não precisa levar muito tempo, não. Lembra do Senhor Jesus na cruz? Ele pediu: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, são pequenas coisas que mostram, que servem de termômetro para a nossa fé. Se realmente nós temos sido sinceros, fiéis, se nós temos feito aquilo que a palavra de Deus manda. Eu faço um convite a você. Depois de tudo isso que você ouviu, eu quero que você reveja os seus conceitos, reveja a repreensão de Deus ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, e aquilo que o Espírito Santo tem te incomodado, aquilo que Ele tem pedido para você sacrificar, aquilo que Ele tem pedido para você abrir mão, renunciar, e você tem segurado com todas as forças: não, isso eu não entrego, eu entrego isso, mas isso aqui não. Você fica regateando. Você vai colocar hoje, vai colocar para Deus: eu abro mão disso, não quero mais isso. Talvez você ainda tenha um vício, mas na igreja você é um santo, na igreja você é perfeito. Mas quando sai da igreja, seus pensamentos são impuros, você tem desejos impuros, você mantém contato na internet com pessoas que não deveria, você conversa, flerta com pessoas. Isso tudo tem que ser sacrificado, porque senão a sua fé é uma farsa, é uma mentira. Então, fica aí essa reflexão e que ela promova a mudança. Se chegou até o seu coração, é porque o Espírito Santo quer transformá-la. Deixa Ele fazer a obra, que a obra dele é linda, perfeita. Tá bom? Nós nos encontramos no nosso próximo Momento Godly Wood. Até lá. Um beijo para todas.